mesa, eu gostaria de agradecer depois que eu começar a minha fala, e vocês vão entender por quê. Eu estou trazendo uma história antes sobre transparência. Essa história que aconteceu com o Sir Bruce Kellogg, cirurgião cardíaco principal da Grã-Bretanha. Eu acho que todos sabem que na Grã-Bretanha a saúde é pública. Então, ele teve uma ideia e convenceu os seus colegas, seus pares, a fazer a divulgar os dados sobre as cirurgias cardíacas, inclusive os índices de mortalidade. E foi feito, acho que um trabalho parecido com o que o Edson está fazendo, né? Uma divulgação, uma publicação, uma busca das melhores práticas, né? Alguns cirurgiões pararam de fazer cirurgias, né? E outros foram... as boas práticas foram também difundidas e as práticas ruins foram interrompidas. E, com isso, as taxas de mortalidade caíram ao longo dos anos seguintes por nada menos que 22%. Né? Então, a transparência transformou a forma como esse serviço público fundamental foi entregue. Ela salvou vidas. Então, é por isso que eu falo que eu quero agradecer agora o Ethos, porque essa questão da transparência, além de ser um direito fundamental, imagine essa pessoa que vai fazer a cirurgia cardíaca, ela teve o direito de escolher o cirurgião que tinha menos índice de mortalidade. É um direito que ela tem. Então, essa importância fundamental que o Mauro falou, né, que a gente está tendo oportunidade com esse projeto do Ethos de valorizar e convocar a sociedade para pensar sobre isso, né, e para exigir, como enforcement, exigir, que o Mauro Costa falou, que a lei pegue, né, que a lei seja cumprida. E aí cabe essa questão. Se o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas, os municípios não cumprem a lei, o que vai acontecer? Qual que é o enforcement? Quem vai obrigar a cumprir a lei? A gente vê a lei de concurso público, ninguém cumpre, né? Fica contratando professor aí, um monte de professor, anos e anos, não cumpre. Não acontece nada, as contas são aprovadas, né? Que mais? A lei de responsabilidade fiscal, ninguém cumpre, não acontece nada, as contas são aprovadas. Então, assim, o que está faltando também no Brasil é controle. E nisso eu queria só rapidamente falar sobre a experiência que teve na Irlanda sobre controle social, e eles têm um vídeo na internet que é muito interessante. Eles explicam o que é controle social, o que é controle. Que uma criança põe as crianças numa mesa de doces e fala, não pode comer os doces antes de cantar parabéns, né? E sai da sala. As crianças vão comer. Não adianta ter lei, certo? Então, a lei, se não tiver controle, ela é inócua. Sabe? Então, o controle é isso que nós estamos tentando fazer, com muita dificuldade, né? Mas tentando falar, olha, vocês não vão comer esses doces. Porque o psicopata social, que é o corrupto, quando ele vê dinheiro, ele fica louco. Ele fica louco. E não adianta você falar assim, ó, não pode roubar. Tá? Então, e tem que dar transparência, porque o que ele esconde é justamente o que não pode mostrar. Nós temos uma cultura naturalmente alicerçada numa premissa de segredo, de sigilo. Isso foi intensificado ao longo de toda a história brasileira. Não vou aqui me delongar nesses aspectos, mas basta dizer que temos apenas e tão somente um período ditatorial que nos engessou. E essa situação nos fez pouco mais reticentes à distribuição da informação. E isso repercute nos meios, nas instâncias governamentais, no governo. Então a gente tem que quebrar, talvez esse seja o primeiro desafio, quebrar essa cultura do sigilo. Se o Estado de Mato Grosso, se o governo do Estado, se o município de Cuiabá não tiver uma regulamentação, nem por isso a lei não está em vigor. A lei está em vigor. A lei está em vigor, independente de haver ou não regulamentação por parte do ente, da federação. Como que está a regulamentação aí nos estados? Esse é o panorama atual da lei em todo o Brasil. A parte mais escura ali são os estados que já têm regulamentação,
e no nosso Mato Grosso nós ainda carecemos de uma regulamentação, né? Precisamos que o governo, que o legislativo de Mato Grosso realmente regulamente a lei de acesso à informação aqui. A lei, ela tem como aspectos gerais o seguinte: a regra é a transparência da informação. Uma vez que a informação é pública e não está sob os crivos de sigilo, não é secreta, ultrasecreta, não é reservada, não é uma informação pessoal, não põe em risco a sociedade, não põe em risco o cidadão, a vida do cidadão, não representa risco às relações internacionais de soberania do nosso Estado brasileiro, não representa risco à pesquisa que ainda está em desenvolvimento, não representa risco ao processo investigatório dos órgãos de controle, dos órgãos de polícia. Se essas respostas forem todas negativas, qualquer informação é passível de transparência ativa. O que quer dizer isso? O governo tem a obrigação de divulgar. Obrigação, dever. Então, por isso a lei, ela é, no caso do sigilo, é a exceção. A regra é a divulgação e transparência de todas as informações.